Romanos capítulo 8, versículo 29. Romanos 8, 29. Romanos 28, 29, 8, 29, diz assim: porquanto aos que de antemão conheceu, também os predestinou para serem conforme a imagem do seu Filho, a fim de que ele seja o primogênito entre muitos irmãos. Porquanto aos que de antemão conheceu, também os predestinou para serem conforme a imagem do seu Filho, a fim de que ele seja o primogênito entre muitos irmãos. Nós já sabemos que Jesus é o unigênito do Pai. Ele é o único Filho de Deus. Mas Deus, no seu infinito amor com que nos amou, sendo nós ainda pecadores, decidiu no seu coração ter uma grande família de filhos, e fez de Jesus o primeiro filho dessa família de muitos, do qual nós, cada um aqui que o receberam, foram feitos filhos de Deus por meio de Jesus. Então Jesus passa a ser o primogênito do Pai, o primeiro filho de uma família de muitos. E esse é o propósito eterno de Deus, desde a eternidade, que nós não sabemos quando é que foi passada, até o dia de hoje e até a eternidade futura. Esse é um plano que Deus estabeleceu em seu coração, de ter muitos filhos semelhantes a Jesus, e estabeleceu um modelo. O modelo nosso é Cristo. Cristo é o modelo de filho, é o modelo de servo, é o modelo de irmão mais novo, de irmão mais velho. E é muito interessante porque talvez nem todos sejamos pais aqui, mas todos somos filhos. Então talvez como pai a gente fala assim: ah, mas eu não tenho um modelo, né? Mas como filho a gente tem um modelo. A gente é um modelo de como obedecer os nossos pais, de como ser trabalhador, profissional, servir na sociedade, de como se relacionar na igreja, de como se relacionar no mundo, de como se relacionar na família, como filhos. Esse é um propósito que o Senhor estabeleceu para nós. E é interessante que dentro desse propósito estabelecido por Deus, a palavra vai contar a respeito de Jesus na sua juventude, né? Nós temos poucas coisas que falam a respeito de Jesus quando era ainda jovem, mas uma dessas coisas, eu não vou entrar nos aspectos ali que citam, né? Uma delas, a palavra diz em Lucas 2,52, que Jesus crescia em sabedoria, estatura e graça. A palavra diz em Efésios 2:8 que nós fomos salvos pela graça. E a gente sabe, né? E a gente cantou hoje de manhã que a nossa salvação veio por meio de Jesus. Jesus é a graça estendida do Pai para nós, pela qual trouxe a redenção, a salvação, o perdão dos nossos pecados. Então, quando a palavra diz que Jesus crescia em sabedoria, em estatura, né? Tem alguns de nós aí que não crescem mais em estatura, cresce em largura, né? Em circunferência, mas não em estatura. Mas Jesus crescia ainda em estatura e crescia em graça. Agora, não é curioso para nós que a própria expressão da graça do Pai, a graça que nos salvou, possa ter um desenvolvimento de crescimento? E a palavra diz que havia crescimento de Jesus em graça. Ele crescia diante de Deus e crescia diante dos homens. A palavra diz que a lei foi dada por Moisés, mas a graça e a verdade vieram por meio de Jesus.
É interessante porque quando nós vamos tratar de um texto, né, ou de alguns textos aqui que falam aí do sermão de Jesus ali a partir do capítulo 13 de João até o 17, né, que é considerado ali o sermão do cenáculo, né? Tem o sermão do monte e o sermão do cenáculo. Nós vamos encontrar a expressão ali, Jesus falando a respeito da vinda do Espírito Santo, do Espírito Santo como Consolador, do Espírito Santo que viria convencer o pecado, do Espírito Santo que levaria o homem a toda a verdade. E o livro de João fala que a graça e a verdade vieram por Jesus Cristo. E a gente só consegue falar a respeito da verdade se tiver graça. Se não tiver graça, se a graça não vier antes da verdade, a verdade não é recebida. E é por isso que talvez em muitas das nossas experiências de proclamar o Evangelho, falamos da verdade. Mas como a graça não veio antes, algumas pessoas não receberam essa verdade. Algumas pessoas não foram convencidas pela verdade, não foram movidas pela verdade, não foram tocadas pela verdade, porque a graça precisa estar antes. Isso significa que nós, que fomos chamados para pregar o Evangelho, que fomos chamados para ser parecido com Jesus, ter o caráter de Jesus, a sermos filhos semelhantes a Jesus, como diz Romanos 1. Amor, aquele que foi ao Pai para que nos deixasse do seu Espírito, aquele que derramou sobre nós o seu Espírito, aquele que veio habitar entre nós e depois enviou o seu Espírito a habitar em nós, para que ele pudesse nos revelar essa palavra.
nos revelar essa verdade. Então nós já sabemos que precisamos crescer em graça, nós já sabemos que nós somos chamados para ser semelhantes a Jesus, e Jesus foi um menino cheio de graça, um homem cheio de graça, um jovem cheio de graça, um filho cheio de graça, e a graça de Jesus era vista por Deus e pelos homens. E se a gente foi chamado para ser semelhante a Jesus, a gente precisa que a graça seja vista pelos homens e por Deus. E nós já entendemos que a graça e o amor se correlacionam, ou são expressões que têm um peso muito parecido. E que dentro desse aspecto há um mandamento para que a gente nos ame. E Deus revela o seu amor de tal maneira para conosco, que a palavra diz que Ele enviou seu único Filho, para que todo aquele que nele crer não pereça, para que o mundo não pereça, para que o mundo não morra, para que o mundo não sofra condenação. Essa é uma expressão do amor de Deus. Isso significa que o amor de Deus, ele é prático, né? A gente viu várias expressões aqui de amor, eu diria, de 30 anos de casamento, 37 anos de casamento, expressão do amor da gravidez aqui da Isabela, quase que eu ia falar do Samuel, né? Da gravidez da Isabela, a gente viu expressões de amor. Isso significa que o amor, ele não é um sentimento, né? O amor é atitude. Porque quando Deus amou o mundo de tal maneira, Ele teve uma atitude. Qual foi a atitude de Deus? Enviar seu único Filho à terra, se fazer homem. Ele se fez carne e habitou entre nós. Amor é atitude. O problema é que o mundo influencia as pessoas de tal maneira, com um amor que ele é meramente ou sensual, e sensual fala não só de sensualidade daquilo que a gente pensou, mas no sensual no sentido de sentidos, de sentimentos. O mundo, ele infesta a nossa mente com um amor sensual, amor de sentidos, de sentimentos. E a gente esquece que o amor, ele é prática. O amor é decisão. E a Bíblia está cheia de expressões do amor de Deus por nós, como uma decisão de Deus, como uma prática de Deus. Então quando Jesus fala assim, essa é a ordem que eu dou para vocês, que vocês amem uns aos outros, assim como eu vos amei, não está falando de sentimento, está falando de decisão, está falando de prática, né? E a palavra diz que o Senhor, Ele nos amou de tal maneira que enviou Jesus para nós, para morrer no nosso lugar. A palavra diz que o Senhor nos amou sendo nós ainda pecadores. E isso é expressão da graça de Deus, né? Tem uma definição que a gente costumeiramente usa para graça, que é a definição de graça que a gente costumeiramente usa, que é um favor imerecido, né? Não é assim? O que é graça? É um favor imerecido. Mas na verdade é um tanto quanto errada essa definição. E eu também usei essa definição muitas vezes. Porque a graça, na verdade, não é um favor onde há mérito, né? Porque fala que se é um favor que é nos dado quando a gente não merecia, né? Fala que há um certo mérito. Mas a graça, na verdade, é um favor quando há demérito. Vou dar um exemplo que tem um irmão, um pregador que usa a respeito disso. E ele fala assim, o exemplo do flanelinha, né?
Vamos pensar que a gente deixou o carro nosso estacionado aqui na metade da quadra e vem um flanelinha e fala para nós assim, escuta, posso guardar seu carro? Posso cuidar do seu carro? E ele fala, pode, né? Só que o cara está cuidando ali de 2, 3, 5 quadras. E todos nós sabemos que esse flanelinha não vai cuidar do nosso carro coisa nenhuma, porque ele nem sabe quem que é o carro de quem. É ou não é? Ou a gente acredita mesmo que o flanelinha está cuidando do nosso carro? Não, né? Daí o flanelinha, a gente volta para o carro e o flanelinha fala assim, ô patrão, cuidei bem do seu carro. O que a gente faz? Pega uma moedinha, pega um dinheiro e dá para o flanelinha, não é? O que é isso? Isso é um favor quando não há mérito. Por quê? Ele não fez nada para merecer aquele dinheiro, aquele R$1, R$5, R$2, sei lá quanto. Porque ele falou que ia cuidar e não cuidou de nada. Nem sabe se aquele carro de fato é nosso. E eu não sei se você já fez isso, né? E eu já fui para um carro que não era meu e fiquei na porta do carro e veio o flanelinha e o cara falou assim, ó, patrão, cuidei bem do teu carro. Eu falei assim, pois é, mas esse carro aqui não é meu. Como é que você cuidou dele? Você cuidou do carro errado então. Mas no final da história a gente dá o dinheiro para o flanelinha do mesmo jeito. É ou não é? Isso é um favor quando não há mérito. Agora vamos pegar a mesma história do flanelinha. O flanelinha vem e falou assim, patrão, posso cuidar do seu carro? Né? E aí a gente sai. E quando a gente volta, encontra o carro riscado. E aí o dono da loja da frente fala assim, ó, foi o flanelinha. Foi o flanelinha que riscou, eu vi. E aí o flanelinha vem e está lá seu carro riscado, e ele fala assim, ô patrão, cuidei bem do seu carro. E a gente pega o dinheiro e dá para o flanelinha. Isso é graça. Porque graça é um favor quando há demérito. E vocês já vão entender a respeito disso. Porque a graça com que o Senhor nos deu para nos salvar, para nos livrar da morte, não era uma graça onde não havia mérito nosso, ou seja, a gente recebeu um favor por não ter feito nada. Na verdade, a gente recebeu um favor de Deus, sendo nós dignos de morte, dignos de condenação. Nós precisamos lembrar, né? Como diz aquela propaganda lá aquele informativo da agência da Azul, né? Eu sei que você já sabe, mas não custa lembrar, né? Que na verdade nós éramos inimigos de Deus, filhos da ira, filhos da desobediência, filhos do diabo. A gente era tudo isso. Então não é que a gente não tinha mérito para receber o favor. Havia em nós demérito, porque a gente ofendia Deus, a gente desagradava a Deus, a gente magoava Deus. Isso é graça. A graça de Deus é manifesta quando há demérito na nossa vida. E foi assim com que o Senhor se manifestou. E assim o Senhor continua agindo sobre toda a terra. Porque Deus continua mandando sol para o justo e para o injusto. E Ele continua mandando chuva para o justo e para o injusto. Mesmo quando a gente ofende a Deus. Mesmo quando a gente é digno de morte, o Senhor continua agindo com graça na nossa vida. E a graça é algo que precisa ser desenvolvida, precisa crescer na nossa vida, na nossa casa. Se tem uma coisa que faz a nossa casa permanecer, é quando o Evangelho é visto dentro da nossa casa. Quando a graça de Deus, ela é manifesta dentro da nossa casa, a nossa casa permanece. O nosso casamento permanece. Os nossos filhos permanecem. Porque a graça está sendo manifesta ali dentro. Né? Quando a gente se casou, a gente tinha lá 18 anos de idade. Eu digo que a gente não tinha condição de cuidar de um pardal.
Porque se desse o pardal para a gente cuidar, o coitadinho morria de fome. Porque a gente não tinha condição nem financeira, nem emocional, nem física, para cuidar de nada. Você imagine cuidar um do outro, né? Não era um desafio? Eu cuidar da Delcy, a Delcy cuidar de mim, com 18 anos de idade? E hoje assim, cá entre nós, né, gente? Não quero falar da geração passada aí, mas as crianças hoje já nascem mais espertas do que a gente, não é? Nós era meio tontão lá atrás. Ó que eu respondo, hein? A gente era assim. Cuidar um do outro já era um desafio gigantesco. Agora você imagina que a gente veio com um presente na barriga, né? Veio com gravidez. Cuidar um do outro e agora cuidar de uma criança. Diego, levanta a mão aí, Diego. Tá vivo? Deu certo? Uhul! O Diego é a expressão da graça de Deus, porque ele está vivo, está forte, está corado, está casado, tem 2 filhos, me deu 2 netos lindos, né? Mas eu quero dizer para vocês que foi pura graça de Deus, gente. Foi só pela graça de Jesus. Como diz a canção, né? Só pela graça de Jesus eu venci e cheguei aqui. A música do Asaf, né? Nós vencemos e chegamos até aqui pela graça e continua sendo. Porque quando não havia mais casamento, o Senhor nos encontrou. O Senhor se revelou para nós. E além de não ter estrutura física, nem emocional e nem financeira, ainda encontrou um sujeito extremamente arrogante, que era eu. E Deus teve que dobrar o arrogante para se revelar. E porque Deus se revelou com sua bondade, com sua graça na nossa vida, a nossa casa pôde permanecer, os nossos filhos puderam permanecer, os nossos netos puderam permanecer. Então esse assunto é um assunto importante na nossa vida, gente, como cristão. Porque a tradução da palavra graça, ela é favor, é charme, é elegância, né? Por isso que Deus se fala assim, ó, ele continua charmoso, continua elegante. A gente falou disso no culto lá em Toledo ontem, né? É aceitação. Interessante, né? Que a palavra de Deus fala, ela caracteriza a graça com elegância, com charme, com aceitação, com favor. Mas é isso. É isso. Se entrar uma pessoa elegante aqui no salão, não estou falando no sentido sensual, uma pessoa elegante mesmo, uma pessoa bem vestida, uma pessoa charmosa, sabe o que a gente faz? A gente olha. E pode ter qualquer idade, pode ser uma criança elegante, pode ser um idoso elegante, a gente presta atenção, porque a graça atrai o olhar. A graça atrai o olhar. A graça atrai o coração. E nós fomos atraídos para Cristo por causa da graça do Senhor. O salmista no Salmo 63 diz que a tua graça é melhor que a vida. Será que a gente precisa buscar isso? Não. A graça é algo tão tremendo, tão importante, que a gente precisa entender que ela é melhor que a vida. E diz assim: por isso os meus lábios te louvam, porque a tua graça é melhor que a vida. E como é que algo pode ser melhor que a vida? Porque é a expressão do amor de Deus. Não tem nada que a gente precise mais do que o amor de Deus por nós.
A graça é a expressão do amor de Deus. E a graça é a expressão que falta em nós. Por isso que o Senhor nos deu uma ordem. Ele não fez um pedido, não fez uma recomendação. Ele nos deu uma ordem. Que a gente deveria amar uns aos outros, como Ele nos amou. Você já pensou? Se Deus agisse com nós, agisse na nossa vida, da forma como a gente merecia? Eu não sei você, né? Eu acho que você é mais arrumadinho do que eu, mais consertadinho do que eu, você é melhorzinho do que eu. Mas eu tenho convicção de que todos os dias, se não fosse a misericórdia do Senhor na minha vida, eu já tinha sido exterminado já da terra. Se Deus agisse comigo da forma como eu merecia, eu já não estava mais aqui falando com vocês. Se Deus abrisse a caixa de ferramenta dele, assim, agora vamos sentar e acertar as contas aí. Como é que ia ficar essa balança, né? Essa aqui é a balança de Deus, essa aqui é a balança do Alcione. Vamos colocar aqui na balança os erros de Deus e os erros do Alcione. Como é que ia estar essa balança? Vamos colocar as culpas. Como é que ia estar essa balança? Vamos colocar pecado. Vamos colocar condenação. Você percebe que a matemática nossa é diferente da matemática de Deus? Quando a gente faz essa comparação, a gente sempre compreende que a gente precisa da misericórdia, da graça, da bondade, do amor de Deus. Sempre. Só que a gente nasceu e tem um problema. Muitas vezes a gente nasceu com um senso de justiça para apontar o dedo, para acusar, para condenar, para se achar melhor. E aí a gente anula a graça de Deus e esquece que o Senhor mandou amar uns aos outros como Ele tem nos amado. E sabe como é que Ele tem nos amado? Ele tem nos amado da mesma maneira que está escrito em João capítulo 13, versículo 1. Que tendo chegado a festa da Páscoa, sabendo que tinha chegado a hora de ir para o Pai, tendo amado os seus que estavam no mundo, amou-os até o fim. Esse Jesus é digno de admiração, cara. Esse Jesus é digno de toda a honra, de toda a glória. Não tem como. Pensa você o seguinte. Pensa que você tem uma sentença de morte. Pensa que você tem as últimas minutos ali para ir para a cadeira elétrica. Qual que ia ser a tua reação? Amar os que estão no mundo? Ou tentar se defender, se preservar, tentar que de alguma maneira aqueles últimos minutos fossem só para você? Pois é. Mas com Jesus não foi assim. Com Jesus não foi assim. Jesus manifestou sua graça ao ponto de, até o último instante naquela cruz, a palavra diz que na sua boca não se achou dolo algum. Ele não reclamou, ele não murmurou, sendo cuspido, humilhado, rejeitado, ele foi favorável a tudo isso.
houve aceitação dele em tudo isso. Houve uma expressão de elegância até ao ser pregado na cruz. Sabe o que é isso? É graça. E é por isso que ele mesmo disse assim: quando eu for levantado da terra, atrairei todas as pessoas para mim, porque a graça atrai. Os olhos de toda a humanidade foram atraídos por Jesus, porque até sendo pregado na cruz, ele manifestou sua graça. Ele crescia em graça, diante de Deus e diante dos homens. Ele cumpriu o que estava escrito no Salmo 50, dei a minha face aos que me batiam. Como ovelha muda, Salmo 53, foi levado ao matadouro. Como ovelha muda. A graça é a primeira expressão do amor de Deus. Quando a gente foi atraído para Jesus, Ele nos atraiu com os seus laços de amor. E sabe como que a gente descreve laços? O que é mais parecido no nosso corpo com um laço são os nossos braços. Significa que a gente pode atrair as pessoas com os nossos braços, ou com os nossos laços, né? Nós, sendo pecadores, passíveis de morte, fomos atraídos para Jesus. Ele nos recebeu, limpou a nossa sujeira, nos deu vestes limpas, nos aceitou, nos perdoou. Pela graça, nós fomos salvos mediante a fé. Esse é o espírito do amor de Deus, onde o amor de Deus é iniciado. A palavra diz que a lei foi dada por Moisés, mas a graça e a verdade vieram por Jesus. Como que é o espírito da lei? Alguns de nós são legalistas, né? Alguns de nós são perfeccionistas, são rígidos, e eu vou me incluir nesse grupo aqui, são teimosos. Você sabe que eu quero dizer uma coisa para vocês, que durante um tempo eu achava normal ser teimoso, mas quando eu comecei a ouvir essa palavra, eu fui muito confrontado pelo Espírito Santo com a minha teimosia, que em alguns momentos eu me orgulhava disso, porque às vezes a gente não tem nada para se orgulhar, né? A gente se orgulha do lixo que a gente tem. Mas o perfeccionista, o metódico, o rígido, o teimoso, ele está no espírito da lei, que cobra, que impõe, que é rígido. Vocês lembram algum tempo atrás que eu falei aqui de Êxodo 19, quando Moisés sobe no monte e recebe as tábuas da lei? Qual que era o cenário? O cenário lá era de raios, relâmpagos, trovões, clangor de trombeta, o monte esfumaciava, aquele monte tremia. Esse foi o cenário da entrega da lei a Moisés. E sabe o que causou no povo isso? Medo. Causou medo ao ponto das pessoas falarem assim: Moisés, fale você com Deus, e nós não queremos falar com Deus. Vocês percebem que a lei, ela causa medo? Se a gente for chamado para depor na delegacia, no fórum, como é que a gente vai se sentir? Como é que a gente se sente?
com medo. E a gente fala de maneira estúpida, áspera, dura, quando alguém erra. Por quê? Porque a gente age no espírito da lei e não da graça. A graça, no Novo Testamento, é a palavra charis, que dá origem à palavra charisma ou carisma. E vocês já vão entender que carisma é a mesma expressão da palavra dons. Ou seja, quando o Senhor nos dá o Espírito Santo para habitar em nós, Ele também coloca em nós o seu carisma, os seus dons, a sua charis, a graça. E é por isso que a gente precisa ter graça na nossa casa. A gente precisa ter graça na nossa vida. E é por isso que a gente não pode ser pessoas sem graça, né? Quem é que quer ficar perto de gente sem graça? E eu não estou falando de gente que faz piadinha, mas eu estou falando de gente que tem a graça de Cristo. Deleite, prazer, doçura, boa vontade, favor, recompensa. Isso é graça. Agora a gente tem mania de pensar que a graça aparece só no Novo Testamento, né? Não é assim? Vocês sabem quando foi a primeira vez que a palavra graça foi manifesta na Bíblia? Quando Deus se arrependeu de ter feito a humanidade. Quando Deus viu que o pecado do homem havia se multiplicado sobre a terra, a palavra diz que Deus viu graça na vida de Noé. Deus viu graça na vida de Noé. Isso nos ensina algumas coisas. Primeiro, nos ensina que dentro da nossa casa, a graça tem que começar pelo homem, porque o homem tem uma natureza mais dura, mais rígida. Isso nos ensina também que, porque Deus achou graça na vida de Noé, é como se o olhar de Deus tivesse sido atraído para Noé, e quando o olhar de Deus é atraído para Noé, Deus encontra a oportunidade de resgatar a humanidade. E a operação da graça de Deus produz salvação. A operação da graça de Deus produz salvação. Quando o homem é visitado por um Espírito gracioso, ele salva toda a sua casa. Ele tem aceitação de toda a sua casa. Ele acha favor diante de Deus e diante dos homens. Você lembra? Porque os filhos de Noé creram numa obra maluca, gente. Construir um barco num tempo que não chovia. E as suas noras também creram. E porque creram, foram salvos. Por meio da graça. A graça salva. E a gente precisa de graça na nossa vida para produzir salvação. A gente precisa de graça. No Novo Testamento, a primeira vez que a palavra graça é manifesta é quando o anjo aparece para Maria e diz assim: não temas, porque achaste graça diante de Deus. Deus olhou para a vida de Maria e falou assim: na vida dela, eu consigo produzir, promover o meu projeto, o meu plano, de enviar meu filho ao mundo. Porque achou graça.
E sabe o que acontece quando Deus acha graça numa família? Os filhos são cheios de graça. Jesus, o menino, crescia e se fortalecia em conhecimento, estatura e graça diante de Deus e diante dos homens. Abra a tua Bíblia em Deuteronômio 24:1. Deuteronômio 24:1. Se um homem tomar uma mulher e se casar com ela, e se ela não lhe for agradável aos seus olhos, em algumas versões fala assim, se ele não achar graça, né? Por ter ele achado coisa indecente nela, e se ele lhe lavrar um termo de divórcio, e lhe der na mão e a despedir da casa. O que aconteceu nessa casa? Divórcio. Por que aconteceu um divórcio? Porque faltou graça. Quando não há graça, há divisão, há separação, há divórcio. Hoje nós vamos celebrar a ceia, né? Eu gosto muito da ceia, porque a ceia é uma expressão da graça de Deus. Quando a gente olha para João capítulo 13, que começa dizendo assim, tendo chegado a festa da Páscoa, né? Tendo chegado a festa da Páscoa, sabendo que havia chegado a sua hora de ir para o Pai, tendo amado os seus que estavam no mundo, Jesus amou-os até o fim. E aí continua a história, né, do capítulo 13. No capítulo 13, eles terminam a ceia, porque era uma ceia como essa, muito melhor do que essa, né? Acho que tinha carneiro, tinha pão ázimo, tinha aquelas ervas, devia ter um tahine ali, um tabulezinho, né? Jesus pegou, tirou a sua roupa, pegou uma toalha, uma bacia com água, e resolveu lavar os pés dos discípulos. E aí Pedro questiona, né? Ele fala assim, Senhor, o Senhor quer lavar os meus pés? De maneira nenhuma. Jesus fala assim, se eu não te lavar os pés, Pedro, você não tem parte comigo. E aí Pedro, exagerado, né? Fala assim, não, então me lava inteiro. Falou, não, Pedro, também não é assim, você não precisa ser lavado inteiro, você já foi limpo. Você foi limpo pela palavra. Mas Jesus está ensinando algumas coisas para nós a respeito da ceia. E a respeito do lavar os pés uns dos outros. Ele está ensinando a respeito de graça. De ser favorável. E ele está dizendo para aqueles homens, vocês andaram até aqui, nesses caminhos desérticos, pedregosos, cheios de poeira, e a poeira do mundo penetrou nos pés de vocês, está no corpo de vocês. Então o que eu vou fazer aqui, tem um triplo aspecto. O primeiro, é limpar a sujeira do mundo em vocês, mas vocês não estão completamente sujos, vocês estão com aquilo, com os pés e as mãos, que a parte de vocês tem tido contato com o mundo. Eu vou limpar os pés de vocês. Jesus ensina para eles também que, naquele momento, Jesus trazia refrigério para a vida deles.
porque lavar os pés ali era trazer um refrigério, um descanso para a vida deles. E Jesus ensinava para eles também que maior é aquele que serve, porque a expressão de Jesus lavar os pés era o serviço do servo mais simples daquela casa, o servo menos habilidoso, menos competente. Ele tinha a função de lavar os pés dos convidados, dos visitantes. E Jesus naquele momento ele se torna ali, se coloca na posição do servo mais humilde, do servo mais simples, do servo com menor valor na casa. Porque ele queria a partir dali ensinar sobre amor. E na sequência do capítulo 13 ele vai falar assim, por isso eu estou dizendo para vocês, que vocês precisam amar uns aos outros, como eu tenho amado vocês. E naquela mesa, a manifestação de graça do Senhor, permitiu que um homem que iria trair Jesus, permanecesse sentado com eles à mesa, comesse com eles à mesa, e fosse honrado por Jesus. Porque quando Jesus molha aquele pedaço de pão, naquele ensopado e entrega para Judas, dentro da cultura judaica, aquilo era a maior expressão de honra de um anfitrião para um convidado. Isso é manifestação da graça. Nessa mesa, tinha homens ali que estavam disputando poder. Falou assim, Senhor, quem é o maior? Quem pode sentar à tua direita? Quem é o maior entre nós? E Jesus permitiu que esses homens permanecessem com ele à mesa. Nessa mesa teve um homem que permaneceu com Jesus à mesa, que iria negá-lo por 3 vezes. E Jesus sabia, porque quando Pedro diz assim, Senhor, irei contigo até a morte, Jesus fala assim, antes que o galo cante, você vai me negar por 3 vezes. Você percebe o ambiente da ceia? Da ceia de Jesus. Mas por causa da graça, todos eles puderam sentar com Jesus à mesa, puderam ceiar com Jesus à mesa, puderam ter comunhão com Jesus à mesa, puderam partir do pão, repartir o pão, comer o pão e beber o vinho, que é a expressão máxima do corpo de Cristo. A ceia é para nós a expressão máxima do corpo de Cristo. Por isso que a palavra diz no Antigo Testamento que ninguém deve faltar à ceia, a não ser que esteja viajando, que não tenha como estar presente. E que o estrangeiro, se quisesse participar da ceia, deveria ser circuncisado, para se tornar parte do corpo de Israel. E nós entendemos que o corpo de Cristo não passa mais por circuncisão, mas agora passa pelo batismo. E aquele que quer participar conosco na mesa, na ceia, precisa passar pelo batismo, precisa crer que Jesus é aquele que nos salvou por meio da graça, que pela graça nós somos salvos mediante a fé, e isso não vem de vós, é um dom de Deus. A graça é uma manifestação da graça, e a graça é Jesus, amém? Por isso nós queremos hoje comer do pão e beber do vinho, porque experimentamos da graça do Senhor na nossa vida, amém? Mas Jesus fez tudo isso para nos ensinar que a gente precisa ser parecido com Jesus, semelhante a Jesus. Então, de tudo isso que eu falei hoje de manhã, eu queria que você gravasse uma coisa, que nós precisamos crescer em graça. E graça é aceitação, é favor, é bondade, é benefício, é charme, né? É elegância, é agir com elegância em favor dos outros, agir com bondade em favor dos outros.
é amar o próximo como a si mesmo. Isso é graça. E ser cada dia mais parecido com Jesus. Por isso que nós hoje pegamos do pão e pegamos do vinho. E a palavra diz assim que eles davam graças. Porque graça é uma expressão de gratidão. É uma expressão de favor. Eu li uma crônica muitos anos atrás que falava a respeito de gratidão. E ela dizia que de todos os idiomas, talvez a língua portuguesa fosse a que melhor expressava a gratidão. Porque no inglês, thank you, no alemão, dank you, no francês, merci, no sentido de estar à tua mercê, mas no português, muito obrigado. E o que significa muito obrigado? Significa que eu estou preso a ti, por um favor que você fez, e que eu não consigo pagar. Eu estou muito obrigado a você. A nossa ceia é uma expressão nossa de gratidão a Deus. Nós estamos presos ao Senhor, por um favor que Ele nos fez, que nós não conseguimos pagar. Por isso nós damos graças. Por isso a gratidão no nosso coração. Amém? Pai, muito obrigado pelo pão e pelo vinho. Obrigado pela tua morte lá na cruz. Obrigado porque o Senhor nos amou, sendo nós pecadores. O Senhor agiu com graça quando havia demérito na nossa vida. O Senhor operou na nossa vida uma tão grande salvação, sendo nós dignos de morte, dignos da cruz. Mas o teu sangue foi vertido lá na cruz, para que Ele pudesse nos resgatar da maldição do pecado. E hoje nós somos gratos ao Senhor. E quando nós celebramos a nossa ceia, nós fazemos isso em memória do Senhor, até que o Senhor venha, porque quando o Senhor voltar, estará tudo consumado. Na ceia nós apontamos para a cruz, quando lembramos a tua redenção e a tua morte no pecado. Mas na ceia também nós apontamos para a tua volta, como uma esperança de que o nosso Deus voltará, nosso Senhor voltará. E é por isso que nos alegramos no Senhor. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Queria convidar o Alisson para a gente celebrar essa ceia. Convidar você a sair do teu lugar e a tomar do pão, tomar do vinho.